Vamos então começar mais um Lattes, mais um Morde, um programa da TV UFG do Centro de Estudos Brasileiros. Estou aqui com o professor Lisandro, nem sempre é uma presença agradável, me parece que hoje ele está com um humor mais legal, vamos ver. E a nossa convidada, que já agradecemos antecipadamente, a professora Érica Cristina Naibe, que nos dá o prazer, a honra de conversarmos sobre um assunto áspero. Professor Lisandro. Professor, só a primeira coisa que eu queria dizer é que o senhor tem que sentar e assim, o senhor fica assim. Isso é verdade, eu vou obedecer agora. Faz um RPG, alguma coisa. O senhor também, muitas vezes, é muito desagradável. Mas a nossa convivência já tem muito tempo. Está aqui o Cid, o Vasconcelos, o Adam, todos eles são testemunho da minha paciência com o senhor. Mas vamos para um programa que é quente, com a Érica. Ô Érica, o assunto da Érica, eu, sinceramente, eu acho insolúvel. E eu explico por quê. Ela trabalha com mobilidade urbana, com transporte. Isso que você sofre no dia a dia para sair do seu trabalho, para ir para o outro local. Em Goiânia, por exemplo. Mas como diz os comunistas, não pode nem falar em comunista mais, né? Os comunistas falam do capital, né? O capital domina, aí faz o que fizeram com o setor marista. Arrebentaram o setor marista em Goiânia. Então, Érica, você trata de um assunto, para mim, no meu pessimismo absoluto, é insolúvel. Não tem jeito. E diante da força do dinheiro, da grana que ergue e destrói coisas belas, como é que você foi pesquisar, dar aula, estudar com mobilidade urbana, sabendo de tudo isso que você é uma professora muito inteligente? Olá, quero agradecer o convite, é um prazer falar com vocês. Professor Lisandro, não é insolúvel, né, professor Lisandro? Nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar na ciência. Esperança significa esperar, do cristianismo. Ficar esperando. Esperança e também estudar e acreditar na ciência, acreditar na gestão pública, na evolução do comportamento, na educação, na evolução cultural. Né? Mexer com mobilidade urbana é mexer com cidade, com a sociedade, com a vida das pessoas. Não é fácil, é muito difícil, é muito complexo. E acredito que uma das questões mais complexas é que hoje muita gente acha que mobilidade é igual a transportes. Não é, né? Mobilidade é muito mais do que transportes. E você tocou num aspecto fundamental, a questão do que a gente chama de uso do solo. Como que as atividades acontecem no território. Por quê? Porque a gente se desloca, não é só para passear, não é só para se deslocar, né? Pouca gente caminha por caminhar ou anda de bicicleta só por andar. A maioria das pessoas se desloca para realizar uma atividade. Dependendo de onde essa atividade está localizada, é mais fácil ou mais difícil se deslocar até ela. Então, assim, mobilidade precisa pensar nos sistemas de transporte em conjunto com o crescimento da cidade, em conjunto com como essas atividades estão localizadas no território. E, além disso, a gente precisa pensar também nos modos de deslocamento, né? Será que a gente está fazendo certo? Claro que não, né? A gente está caminhando para uma cidade cada vez menos sustentável, uma mobilidade cada vez mais difícil, e tem aí algumas mudanças de paradigma, né? Algumas mudanças de conceito muito importantes que, enquanto não acontecerem, aí eu concordo que a gente não caminha para uma solução. Mas a gente precisa acreditar, né, na questão educacional, cultural e nessa mudança realmente de comportamento da sociedade, buscando uma cidade mais sustentável. As mudanças climáticas estão aí, né? Não são mais brincadeira. Mobilidade impacta também na questão, né, da poluição, da mudança climática. Então a cidade ela é um organismo complexo, está tudo interligado. A gente precisa sim estudar, né, estudar muito, pesquisar e agir. Também não dá só para falar, só para estudar, se a gente não tiver grandes atitudes. Uma né? tentativa de interferir na realidade. O que as cidades brasileiras têm feito de errado? Na questão teórica, resolver mobilidade não é tão difícil assim, né? O que a gente precisa fazer para resolver mobilidade? Priorizar o pedestre, o ciclista, o usuário de transporte público e organizar as atividades na cidade para que a gente precise se deslocar em menores distâncias. Só que para tudo isso ser viável, né, uma coisa que pouca gente fala, mas que é fundamental, é desencorajar o uso do carro. Então, eu só vou conseguir estimular a caminhada se eu tiver menos carros nas ruas.
Eu só vou conseguir estimular o uso do transporte público se as vias tiverem mais espaço para os ônibus. Isso significa, né, desencorajar também o uso do automóvel. Eu só vou conseguir melhorar o ambiente urbano para caminhar, para andar de bicicleta, né, se eu tiver menos carros circulando. Então, assim, às vezes as pessoas acham que se eu só incentivar a caminhada, só incentivar a bicicleta, só incentivar o transporte público é suficiente. Infelizmente não é suficiente. O que é mais difícil de tudo? Desestimular, desencorajar as pessoas a andarem de carro. E a gente sabe que aqui em Goiânia é muito comum, né? Vai no quarteirão de baixo, vai de carro. Vai na padaria, que é ali do ladinho, vai de carro. E isso, enquanto isso não mudar, é muito difícil a gente equilibrar o que a gente chama, professora, né, de mobilidade. Isso aí não é só... O problema é que tem outros fatores aí. Se a pessoa ela deixa de usar o carro para ir num lugar mais ou menos perto, porque também tem problema de iluminação, tem problema de segurança. Tem calçadas, tem uma série... falta de calçadas. Então tem uma série de coisas que você fala assim, ó, deixa o seu carro em casa e vá a pé. Aí a pessoa fala, não, mas como é que eu vou a pé? Eu moro num bairro de classe média, que é o setor aeroporto. O setor aeroporto é um bairro interessante. Agora, para ir de um lugar, dentro do setor aeroporto, para ir de um lugar a outro, você tem problema de segurança. Atualmente lá agora tem roubo de celular. Os meninos vêm na bicicleta, pulam em você na calçada, tomam o celular e correm. Então, por isso que eu falo para a senhora que eu sou um pouco assim, pessimista, porque quando a senhora fala que uma das saídas seria desestimular o uso do carro, é muito difícil. Eu odeio o automóvel, eu acho o automóvel um atraso de vida e tudo, mas como é que faz? Acho que você tocou uma questão fundamental, professor. Aquilo que a gente já falou, assim, mobilidade é muito mais do que transportes, né? A gente acabou de mencionar que a segurança pública, ela influencia diretamente na mobilidade e a mobilidade na segurança pública. Então, de novo, né, políticas públicas pensadas, planejadas, implementadas de forma articulada, senão a gente não consegue sair do lugar. Eu acho que esse boom de motociclismo também é porque a pessoa, mesmo o trabalhador mais humilde, ele tem uma pequena economia, ele compra uma moto, quer dizer, ele coloca a vida dele em risco porque ele não consegue, provavelmente, chegar no trabalho dele via ônibus, via transporte público, quer dizer, nós estamos encorajando o uso do automóvel, ou não? Bom, Goiânia especificamente. Goiânia, ela não é muito diferente de outras, né, metrópoles ou outras grandes cidades nacionais. E a gente continua fazendo tudo errado. Né? Infelizmente, assim, a gente fala, olha, tem que priorizar o pedestre, o ciclista, o transporte público. E a gente vê aqui em Goiânia quantos milhões de reais sendo investidos em viadutos, né, em complexos viários. A gente fala que as cidades com boa mobilidade estão demolindo seus viadutos. E Goiânia nós estamos construindo viadutos. O que o viaduto significa? Ele significa a maneira mais rápida de você chegar ao próximo ponto de congestionamento. Não é que você passa aqui e você para ali na frente. Então, o viaduto ele gera uma falsa sensação de fluidez. Quando você inaugura um viaduto, né, o carro passa rápido. Mas ali a 1, 2, 3 meses depois, né, no máximo 6 meses depois, todo mundo pensa da mesma forma, eu vou de carro que eu vou mais rápido, e aquilo ali volta a congestionar. Então, olha os impactos econômicos, ambientais, na própria mobilidade. O viaduto também ele degrada muito o espaço que ele é, né, implementado. O entorno dele. Então, assim, em Goiânia, a gente ainda inaugura viaduto, né, o que é muito prejudicial para a cidade no médio e longo prazo, além de empregar um dinheiro público, um recurso público que é escasso, que poderia ser empregado, por exemplo, né, na construção de corredores para o ônibus ir mais rápido, na construção de ciclovias, na construção de calçadas, uma série de outros elementos. Imagina, né, o recurso empregado em um viaduto, quantos quilômetros de ciclovia você não construiria pela cidade como um todo? E aí tem uma questão mesmo do próprio sistema capitalista, né? Porque os ricos, os muito ricos em São Paulo, os muito ricos, que é o caso do professor Anselmo, eles vão para o trabalho de helicóptero. Sim. Eles vão para o trabalho de helicóptero. Então, assim, ele não tem ideia do que é o trânsito para valer. Os ricos moram perto do trabalho ou têm os seus esquemas de transporte mais confortáveis.
Então, na verdade, no Brasil, diante de uma elite que ela não usa o transporte, e nem a classe média, porque nós não usamos o transporte coletivo. Eu não tenho ideia de como é que eu sairia do setor aeroporto para vir para o campus de ônibus. Como é que eu teria que fazer? Não tenho a menor ideia. Eu não ando de ônibus, nem a classe média, e acho, aí a senhora me diz, nem a classe média baixa também, ela usa moto, ela tem um carro mais barato, mas ela tem um automóvel. Então, tudo é para desestimular você não abandonar o automóvel. Pois é, entendo assim que hoje a gente tem apostado, né, como nós falamos, em soluções que não são as mais adequadas. Sempre vai existir uma parcela da população que tem uma renda muito alta e que vai querer usar o seu carro, né? Ok, é possível, mas existe a necessidade de uma contrapartida dessa população que usa o carro, que está ali gerando o que a gente chama de externalidades, né, de impactos negativos. Então, um grande exemplo, né, que a gente tem é Londres. Londres, se você quiser andar de carro, você paga lá um pedágio urbano, você paga uma contribuição Mas te dá o metrô, te dá outras opções. Esse recurso, exatamente, esse recurso que é arrecadado a partir do uso do automóvel, ele é implementado no transporte público, nas ciclovias. Então, assim, tem jeito. Tem recurso para isso? É possível gerar recurso para isso, né? Mas, de novo, gestão pública, planejamento e política integrada. Professora, vamos brindar o final do primeiro bloco, uma cachaça de Arizona. Um vinho, né, Anselmo? A gente volta rapidinho para falar mais de transportes que te prejudica quando você acorda e pensa, vou ter que enfrentar o trânsito, tudo isso. A gente volta para falar mais. É o Lattes, mas não morde. No ar. Vamos então para o segundo bloco do Lattes, mas não morde. Vocês podem ver aí na tela de vocês o endereço da nossa página na internet. Visite a nossa página. A partir da nossa página você pode acessar todos os programas aqui do Lattes, mas não morde, além de outras coisas bastante interessantes da página do Centro de Estudos Brasileiros. Professor, o senhor continua assim, faz assim. Porque senão o senhor não vai ter condições de dirigir bem. Isso aí, ele tem essa postura, Érica, que ele dirige assim, aí ele fica emborcado, porque ele tem dificuldade com a mobilidade urbana dentro de Goiânia. O professor Lisandro está ensinando que é uma questão de idade. Com certeza não é isso, não é vício, mau comportamento, mas, professor, vou ouvi-lo e vou tentar atendê-lo. Sempre que o senhor me vê uma postura errada, por favor, me corrija. Ok? Sim. Mas, Érica, eu estava no primeiro bloco, você acenou para o exemplo londrino, que cobra uma taxa para visitar o centro. O professor Lisandro lembrou que tem um transporte coletivo com o metrô principalmente, muito bem sofisticado, muito sofisticado, e que essas taxas todas se revertem para beneficiar a mobilidade. As cidades brasileiras também arrecadam muito. Goiânia, sai nos jornais constantemente o volume de dinheiro que é arrecadado com multas de trânsito em Goiânia. Esse dinheiro não é revestido para as melhorias de mobilidade. Que nós, de novo, continuamos fazendo de errado? As leis não obrigam, assim, de forma muito fechada, que esse dinheiro seja revertido para beneficiar a mobilidade? Acho que é importante a gente destacar que a maioria das políticas públicas demanda recursos para ser implementado, né, para serem implementados e para funcionarem. Então, assim, não adianta a gente ficar aqui sonhando, né, sobre questões e não ter dinheiro para fazer. E no caso da mobilidade, né, o exemplo de Londres, que foi mencionado, existe lá o pedágio urbano. O que é o pedágio urbano? O veículo ele paga uma taxa para adentrar uma área que é congestionada. Então, se você quer ir de carro, você tem o direito, desde que você pague. Esse recurso ele é revertido, então, na melhoria do transporte público, né, na implementação de ciclovias e outras coisas. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem, né, um exemplo de pedágio urbano, né, ou dessa taxa de congestionamento, mas, inclusive, a Lei Federal de Mobilidade traz uma série de instrumentos que o gestor público pode sim usar para arrecadar recursos e investir
no transporte público e nos modos não motorizados, né? Então, é previsto nessa Lei Federal de Mobilidade essa cobrança em áreas congestionadas, a cobrança pelo uso da infraestrutura. E uma outra questão, assim, que é a galinha dos ovos de ouro das cidades e que nenhum prefeito brasileiro ainda teve coragem de implementar, é uma política de estacionamentos. Né? Estacionamento não é só zona azul, falar, vou lá, né, paro o carro 2 horas e pago uma taxinha. Não, não é isso. Uma política de estacionamentos bem feita, bem gerenciada, ela consegue arrecadar muito recurso e ela consegue fazer o que a gente chama de gestão da mobilidade. Então, uma área que eu quero que as pessoas, né, que eu acho adequado que as pessoas, em determinada hora do dia, vão de carro, eu teria um custo de estacionamento baixinho. Uma área muito congestionada que não é para as pessoas irem, né, de carro, o estacionamento poderia ser muito mais caro. Então, assim, política de estacionamento é a galinha dos ovos de ouro, que se bem feita, bem implementada, hoje a gente tem muita tecnologia, né, para pagamento, com sensor e tudo mais. Então, assim, é uma grande oportunidade que as cidades estão perdendo de gerenciamento da mobilidade e de gerar recursos para emprego no transporte público, na infraestrutura cicloviária e outras coisas. E, além disso, muitos instrumentos previstos na Lei Federal de Mobilidade, que podem ser revertidos em recursos para a melhoria da mobilidade, também não são implementados. Isso porque, né, mais uma vez, aquela necessidade de romper o paradigma de que o automóvel é o mais importante. Por que uma pessoa que tem carro tem mais direito de parar no espaço público, de usar um espaço público que é uma vaga de estacionamento, do que uma pessoa que não tem carro? Né? Então, o pensamento é assim, se a pessoa tem um carro que é um bem privado, quer utilizar, pode até utilizar, desde que ela, né, reverta aquilo ali em algum tipo de benefício para quem não tem carro ou não quer usar o carro. Então, a questão do estacionamento, da cobrança pelo uso da infraestrutura e outros instrumentos seriam muito adequados para realmente ter o recurso necessário para a melhoria do transporte público, construção de calçadas, ciclovias e outras coisas. Mas, voltando ainda a essa questão do financiamento, que concordo inteiramente com você, só sonhar, se você não tiver como efetivamente implementar alguma dessas soluções, fica só no sonho mesmo, né? A Política Nacional de Mobilidade não prevê nenhuma penalidade. A Prefeitura, o Estado, o Brasil, a União, deixa de implementar uma lei como o Plano de Mobilidade Nacional, não acontece nada. Quer dizer, o cidadão erra e paga. Os governos erram, não aplicam a lei e não acontece nada, absolutamente nada. E nenhum governante foi penalizado. Como é que você vê isso? A Lei Federal de Mobilidade, ela é um instrumento, né, é uma lei muito moderna, vamos chamar assim, né? Ela tem conceitos muito interessantes, conceitos que, se bem aplicados, eles poderiam melhorar a qualidade de vida em qualquer cidade. Mas ainda são conceitos um pouco genéricos, né, que o prefeito... Amplos demais. Que, né, o prefeito, muitas vezes, né, ele consegue aplicar de uma maneira diferente. Então, ele fala assim, eu vou priorizar o pedestre, né, mas de alguma maneira constrói um viaduto. E aí, como é que essas coisas chocam? Então, assim, a lei federal, ela, de novo, tem conceitos muito contemporâneos, muito adequados, mas ela é uma lei genérica, né, que deveria ser detalhada nos planos diretores municipais e nos planos de mobilidade. Só que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, principalmente nos municípios, há uma escassez de dados, né, de informações, de processos de planejamento, de equipes qualificadas. Então, assim, a semente da lei foi plantada, né, lá em 2010, mas, infelizmente, poucos municípios conseguiram usufruir, né, e potencializar o que está escrito na lei. Então, acho que ainda falta, né, muita capacidade técnica dos municípios e muita vontade de fazer diferente. Mas se houvesse uma previsão de penalidade já nessa lei, quero acreditar que os prefeitos se interessariam muito em fazê-la acontecer. Pois é, na lei, né, lá estava escrito que o governante teria um prazo X para elaborar o seu plano de mobilidade urbana. Isso não aconteceu e foi prorrogado diversas vezes. Então, aqui na região metropolitana, nenhum município tem plano de mobilidade, né, de uma lei que exigia isso desde 2010. Então, por isso que eu estou falando, né, é difícil a gente ter dados, planejamento e principalmente implementar aquilo que foi planejado. O plano diretor, não sei se isso vale para todos os municípios, mas pelo menos para o município de Goiânia, ele tem que ser feito e é feito. Me parece que a lei aí é rigorosa. Mas o plano diretor, por esse plano de mobilidade, ele exige que o plano diretor da cidade esteja casado com o plano de mobilidade. Quer dizer, para fazer um tem que existir o outro.
apesar do plano de mobilidade de Goiânia nunca ter sido feito, os planos diretores continuam sendo feitos, bombardeados, arrebentados, mas continuam sendo feitos. Quer dizer, de novo, a lei não é cumprida e não acontece nada, mas se o cidadão deixa de pagar a multa, acontece muita coisa. Ele fica sem a carteira, ele vai preso, o automóvel e tudo mais. Quer dizer, me parece são 2 pesos, 2 medidas. Os planos diretores, os planos diretores municipais, eles são previstos desde a nossa Constituição, né? Depois veio uma lei chamada Estatuto da Cidade, que reforçou essa obrigatoriedade e destacou lá quais eram os municípios obrigados a elaborar. Então, Goiânia, é claro, né, que é uma capital, um grande município, tem vários planos diretores e o último foi atualizado agora, né, aprovado em 2022. Então, nesse plano de 2022 tem um capítulo sobre mobilidade urbana e diz que deverá ser elaborado o plano de mobilidade de Goiânia, só que até agora, né, a gente não vê isso. Não tinha uma informação, nós conversamos com o ex-secretário de mobilidade, não tinha financiamento para realizar. Quer dizer, com toda a entrada via multas, porque não precisa começar a cobrar estacionamento, que é uma boa ideia, não estou desfazendo a ideia, mas já existe dinheiro arrecadado das multas, é um volume de dinheiro muito considerável, que não é revertido para o trânsito ou para a mobilidade. E também pensar que plano e planejamento não é gasto, é investimento, né? Quais são os frutos que serão colhidos daquilo lá? O recurso acaba sendo muito Professora, pequeno. Essas instâncias aí, por exemplo, de Goiânia, Prefeitura de Goiânia, Serviço de Trânsito, eles ouvem vocês? Boa. Boa pergunta, professor. A gente já teve a oportunidade de conversar com essas pessoas. Em 2019, inclusive, a UFG foi convidada para fazer um curso de mobilidade para os técnicos da prefeitura e foi muito interessante, o aprendizado, a troca, né, constante. Mas a gestão pública, muitas vezes, ela é política, né? Ela não é só técnica. Então, às vezes, você até tem um conhecimento técnico, uma vontade técnica de realizar determinadas ações, mas a questão política, às vezes, entra em contradição com isso. Então, assim, a gente sabe que existe, às vezes, um distanciamento do gestor público, que é político, né, do técnico que está ali na secretaria. Então, já tive a oportunidade de conversar muito com os técnicos, até com alguns gestores também, mas na hora H, na hora de tomar a decisão, parece que a questão política, né, ela pesa muito mais do que a questão técnica, infelizmente. O que é isso, então, vamos terminar o segundo, mas aí a UFG tinha que ser política. Fazer política também. Vamos terminar o segundo bloco, a gente volta com a Érica, né? Professora, transporte, mobilidade, tudo que te interessa. A gente volta rapidinho. A Érica disse que agora é o vinho. Agora é o vinho. Vamos então para o terceiro bloco, o Lattes, mas não morde. Professor, como está a minha postura? Melhorou bastante, como não melhorou a postura dos governantes em Goiânia em relação ao transporte público. Obrigado. A mobilidade. Pelo menos eu estou aqui já. Então, por exemplo, nós vamos esclarecer para você aqui com a Érica o que é, por exemplo, BRT. Você está vendo, Goiânia foi atravessada por uma obra e já tem não sei quanto tempo, não está pronta, não sabe quando. Isso é o BRT. Agora, tinha a ideia do VLT, que é antiga. Qual que é a diferença entre BRT e VLT? Você vai me... Não, só complementar a sua questão aqui. O BRT é na Goiás Norte, Norte-Sul. E o VLT, existia um planejamento, não sei a quantas andas, que era o VLT Leste-Oeste. Érica. Então vamos lá. Quando a gente fala de VLT, é a sigla do Veículo Leve sobre Trilhos. Então nada mais é do que um bonde, né, um trenzinho moderno eletrificado. Ele anda sobre trilhos. Muito comum na Europa, no Rio de Janeiro foi implementado também para os Jogos Olímpicos. É um veículo silencioso, moderno, né, que normalmente é feito na cidade com características de requalificação do espaço onde ele é inserido. Porto Alegre eu já andei num VLT. Porto Alegre também. E então aqui existia um projeto para um VLT, então esse trenzinho elétrico no eixo Anhanguera, substituindo então o corredor e os ônibus do eixo Anhanguera. Existia esse projeto que não avançou. O que existe hoje, né, para o eixo Anhanguera é a proposta de eletrificação dos veículos, né?
E existe também aqui em Goiânia o projeto do BRT Norte-Sul. O BRT é a sigla para Bus Rapid Transit, né, que seria o serviço de transporte coletivo rápido por ônibus. Então ele tem algumas características para o serviço ser rápido, para o ônibus andar em alta velocidade, que é corredor exclusivo, você embarcar no mesmo nível, né, em plataformas, não é? Você não tem que subir no ônibus, pagar a tarifa para entrar. Você já embarca no mesmo nível. Então, algumas características para ele ser rápido, né? E a gente sabe que tempo é dinheiro, então o BRT ele tem essa característica de ser um serviço mais rápido. Então, essa seria basicamente a diferença. Hoje, aqui em Goiânia, a gente tem, então, esse projeto do BRT, né, por ônibus, no eixo Norte-Sul, e que é um projeto bastante polêmico, né? Um projeto que poderia ter sido muito importante, muito benéfico para a cidade, se arrasta aí, se eu não me engano, há 8 anos, né? Já trouxe muitas externalidades para os moradores e para os comerciantes lindeiros ao eixo, já gerou muitos impactos ambientais e até hoje não está pronto. Então, assim, a gente corre um grande risco de matar uma excelente ideia que era o BRT Norte-Sul, né? Então, isso demanda, como o professor Lisandro falou, mais atitude e mais, aí, talvez, celeridade do próprio poder público para fazer isso funcionar, né? Uma obra que já levou tanto tempo precisa começar a funcionar. Professora, caso o BRT saia, que eu acho que tem mais de 8 anos, com certeza tem mais de 8 anos. Caso ele saia, Goiânia não corre o risco de ter esse eixo norte-sul, o entorno devastado, como aconteceu com a nossa Anhanguera, porque a Anhanguera era o coração de Goiânia e era interessante você circular pelo centro de Goiânia. Ali tinha bons cinemas, boas lanchonetes, restaurantes, pizzarias, era um lugar aprazível, uma Goiânia muito antiga. O eixo, a ideia também era muito boa, tanto é que foi vendida a Cachoeira Dourada, que era uma hidrelétrica que dava energia para Goiás, foi privatizada e o principal investimento com a venda da Cachoeira Dourada foi fazer aquele eixo que destruiu a Anhanguera. Em torno do eixo é devastação total, quer dizer, com o BRT na Anhanguera, nós corremos esse perigo, quer dizer, não tem estudos para o entorno, para externalidade, como você disse? O BRT na Anhanguera, né, o corredor da Avenida Anhanguera, às vezes a gente até tem alguma dúvida para falar se realmente é um BRT, que se hoje a gente for pegar as literaturas mais contemporâneas sobre o BRT, ele tem que ter uma série de qualificações, né, uma série de quesitos que hoje esse BRT da Anhanguera já não atende mais. Então ele ainda é rápido, né, mas ele tem uma série de outras questões que não conferem qualidade a esse deslocamento nem a esse sistema. Então, assim, um BRT, ele não funciona sozinho, né? Se a gente pensar no BRT como um único projeto de transportes, um projeto que vai levar uma pessoa rápido de um ponto ao outro, ele não vai dar certo. E é mais ou menos o que foi pensado aqui para Goiânia. Então, os BRTs que funcionam no mundo afora, eles foram pensados como projetos de desenvolvimento urbano, né, com base no BRT. É diferente. Por quê? Porque tem que ser planejado aquele sistema rápido, mas também tem que planejar a calçada, a arborização, o acesso às estações, as atividades lindeiras ao corredor. Então, uma série de questões que articuladas vão fazer aquele projeto funcionar ou não. E aqui em Goiânia, infelizmente, o BRT ele foi pensado como um projeto de transportes. Então, a gente está sofrendo, né, esses impactos negativos e essas externalidades que a princípio não foram pensadas. Estacionamentos também, não é? Para que, vamos supor, eu vou pegar o BRT, eu chego de bicicleta, ou de moto, ou de carro, deixaria o meu meio de transporte e pegaria o BRT. Quer dizer, isso também um projeto bem articulado seria pensado. Sim. Agora, isso é interessante, né? Que se a gente pegar os planos diretores de Goiânia, desde lá de 2007, nos de 2022, isso também tem um mapinha lá no final, né? É até interessante que todo mundo pode baixar o plano diretor lá no site da prefeitura, que mostra os corredores de transporte onde deveria existir estacionamentos para veículos, estacionamentos para bicicleta. Então, no planejamento de Goiânia tem lá uma ideia, né? Uma tentativa de integrar estacionamento de automóvel, estacionamento de bicicleta, né? Paraciclos e bicicletários, com o transporte público, seja da rede convencional, seja do BRT. Mas aí a gente vem naquela coisa, né? Adianta só planejar e depois não implementar? Então aí eu fiquei mudo. Fica no planejamento e a população mais pobre é que sofre, porque quem não tem grana. A classe média também sofre, porque ela pega um carro e pega um congestionamento, mas é muito melhor
você está no congestionamento com ar-condicionado do que você entrar para disputar um espaço dentro do ônibus nesses eixos. Então, na verdade, quem penaliza? Porque os muito ricos, eles usam pouco transporte. Eles usam muito pouco. E quando eles usam em horários horários melhores, porque o cara mais rico, ele não é como o professor Anselmo que acorda às 7 da manhã e vai trabalhar. Ou como o Cid, que está ali, que tem que acordar cedo. O cara acorda 9, 10, vai fazer sua ginástica, fazer seu breakfast, depois que ele vai pegar o carro, quando o trânsito já diminuiu. Então, na verdade, esse problema da mobilidade é um problema também da desigualdade social no Brasil enorme, é um fruto disso também. Porque se não fosse, se fosse diferente, porque na Europa essas conquistas todas foram na marra, você entendeu? Por quê? Porque a classe média, ela vai começar a exigir que ela tenha mais condições. Mas nós, a gente não está nem aí. Vê o UFG. A UFG fala, mas o próprio plano diretor do campus da UFG tem uma rua aqui que só cabe um carro. Você entendeu? Nós não fazemos plano diretor. Como é que a gente vai exigir, nós aqui da UFG, eu sou professor da UFG, como é que nós vamos exigir do poder público plano diretor se nós no campus nós não temos? Não sei se na praça universitária tem, que não é só o UFG. Então, o da praça é o plano de Goiás, de Goiânia, quer dizer, não é específico. O nosso aqui do campus, e foram construindo prédios de salas de aula para não sei quantos alunos com uma rua estreita. Então, assim, é muito louco isso. A nossa posição aqui na UFG... Eu acho que isso é importante. Nós temos um curso de arquitetura, que a professora Érica, inclusive, é professora, foi coordenadora da pós-graduação. Eu acho que nós temos que discutir isso também, não é numa forma de nos contrapormos, mas de alertarmos que nós precisamos dar o exemplo. Claro que nós não somos como a prefeitura, como o Estado, nós, o UFG, que arrecadamos. Nós dependemos de financiamento público prioritariamente, mas termos um plano diretor para o campus Samambaia, eu acho que é uma necessidade, que talvez pudesse ser puxado. Não fazer, porque o professor tem as atividades dele lá de docente, mas de pressionar a reitoria para que nós tenhamos um norte para onde nós vamos crescer. O que você acha disso, professora? Só recuperando um ponto crucial que o professor Lisandro falou, que é da questão da equidade, né, justiça social e injustiça social e mobilidade urbana. Então, para a gente destacar, né, que mobilidade urbana ela pode favorecer uma maior justiça social, como ela pode favorecer uma maior segregação social. E isso vai gerar problemas de insegurança, violência e tudo mais, né? Então imagina, as pessoas que moram na periferia e que têm uma renda baixa, elas dependem do transporte público e dependem, né, da caminhada e da bicicleta. Então, assim, favorecer, né, o transporte público, a caminhada e a bicicleta não é só uma questão, às vezes, né, de discurso de política de mobilidade, é sim de inclusão de parte da sociedade que é completamente excluída porque não tem um carro ou porque não pode usar, né? Porque imagina se todo mundo também for usar carro. Então, esse é um assunto fundamental que a gente pode até continuar daqui a pouco. Tomando vinho, professora? Vinho, Melo, de Montalcino. A gente volta rapidinho para o último bloco do Lattes Mais Não Lógico com a professora Érica, falando de transporte e mobilidade. Vamos então para o quarto e último bloco do Lattes Mas Não Morde, mostrando aí para vocês o nosso endereço no YouTube, do canal do Centro de Estudos Brasileiros. Nos veja no YouTube, nos visite no YouTube, se inscreva no YouTube. E estou mostrando aqui agora um livro que é fruto da parceria da professora Érica com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Vocês estão vendo aí, é um livro muito bonito. Ele está disponível também no formato digital gratuitamente no site do TCE e também do Centro de Estudos Brasileiros. Nós colocamos um link lá, professora, para dar maior acesso. É um livro muito bonito, vocês podem ver, muito interessante. Eu queria perguntar como é que foi essa experiência de parceria com o Tribunal de Contas do Estado?
Nós, na universidade, a gente procura aquele tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E para quem não está muito habituado com o termo extensão, é sempre essa relação da universidade com a comunidade, né? Procurando, então, socializar um pouco daquilo que a gente produz. E esse livro foi uma parceria muito interessante, muito profícua com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que queria entender um pouco mais e sugerir propostas para o transporte público coletivo aqui da região metropolitana. Então, quando nós fomos procurados, né, nós falamos, olha, é um problema complexo, sistêmico, e não dá só para a gente falar de transporte e solução, né? A gente precisa explicar um pouco o que é mobilidade urbana, né, falar um pouco de bons exemplos de transporte de mobilidade, falar do contexto da região metropolitana como um todo, dos desafios, para então chegar em algumas propostas e soluções. E foi assim, foi construído, né, com as técnicas do TCE, e foi um produto muito, né, muito bom de produzir, que gerou muito aprendizado, muita troca de experiência. Eu vou ler o título. Conectados pelo transporte coletivo. Desafios e caminhos para a mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia. Veja aí no site, baixe o livro. Nós temos que nos interessar por esse tema, professor. A comunidade, a cidadania tem que se interessar. Nós estávamos falando aqui, no terceiro bloco, também das nossas questões no Campo Samambaia. Como é que você vê também o planejamento, para a gente não falar só de fora, falar de casa porque também? Nós criticamos muito falta de plano diretor, falta de plano de mobilidade, tudo, mas o nosso campus carece de um plano de mobilidade, de um plano diretor. Exato. Olha, é o que nós achamos. Vamos ouvir a opinião da professora Érica. Não, eu concordo. Aqui na UFG, né, eu adoro a UFG, trabalho na UFG há muitos anos, é minha casa. Mas nesse sentido, nós não estamos fazendo nosso dever de casa, né? Nós não temos ainda um campus acessível, um campus que privilegie o pedestre, né, que dê condições para o ciclista circular. Então, isso nós precisamos melhorar e melhorar muito. Mas, né, a boa notícia é que nós, no curso de arquitetura aqui da UFG e no programa de pós-graduação em Projeto Cidade, nós já desenvolvemos vários projetos com relação a isso. Nós temos, por exemplo, um projeto muito interessante de requalificação da mobilidade aqui do Campo Samambaia, desenvolvido pela, então, né, aluna de arquitetura Maria Natália Alcântara, hoje é pesquisadora lá na Itália. Nós temos também um projeto muito interessante, muito qualificado para melhoria da mobilidade na praça universitária, né, principalmente no campus Colemar Natal e Silva, desenvolvido pela Laura Guimarães, que hoje também está fora, né, morando na Espanha, fazendo suas pesquisas lá. Nós temos um outro projeto muito interessante, nós falamos aqui da questão do Eixo Anhanguera, de requalificação do Eixo Anhanguera com base no transporte público, na melhoria urbana, desenvolvido pela aluna Daniele Vale. Então, assim, se a gente resgatar, na arquitetura a gente tem feito exercícios muito interessantes que podem sim gerar uma discussão muito importante e, quem sabe, soluções efetivas para o campus, né? Campus Samambaia, para a praça universitária e outros para a cidade de Goiânia. Olha, professora, uma coisa que uma pessoa que acorda de manhã numa cidade igual Goiânia, ou Recife, ou Belo Horizonte, ela vai ter que deslocar de alguma forma. Nós já estamos vendo assim, no dia que chove, uma sexta-feira, imagina uma sexta-feira com chuva em Goiânia. É porque a gente não circula muito, mas quando você circula, os pontos de saída da cidade, como em umas, como Trindade, como Rio Verde, para aqueles bairros, os condomínios não, que ainda tem uma pista boa ali, que também já está começando a ficar complicada. Como é que uma cidade, o que ela tem que fazer, do ponto de vista mesmo assim, político, o que ela tem que fazer para brecar isso? Porque se não brecar, Goiânia caminha para o caos, talvez pior que São Paulo, porque São Paulo tem um metrô, que ajuda muito em nós. Acho que o grande desafio de Goiânia hoje não é mais municipal, ele é metropolitano, né? Então, acho que tudo, né? Uma primeira questão é não pensar mais só no município, é pensar nos deslocamentos metropolitanos, porque você tem uma pendularidade que a gente chama muito grande. O que é isso? As pessoas saem dos municípios periféricos pela manhã, aquele horário de 6 às 8, todo mundo ao mesmo tempo em direção a Goiânia, e no pico da tarde o inverso, né, acontece. E aí não tem sistema de transporte que dê jeito, né, quando é tudo muito concentrado e esse fluxo muito intenso. Então, a gente precisa começar a pensar em soluções, né, complementares. Por exemplo, será que alguns municípios não conseguem desenvolver melhor suas atividades para não depender tanto de Goiânia? A gente está falando da questão econômica, né?
Será que quando a gente tiver realmente o BRT Norte-Sul funcionando, um eixo Norte-Sul rápido e um eixo Leste-Oeste, né, o BRT da Anhanguera qualificado, isso integrado a estacionamentos para veículos, estacionamentos para bicicleta, então a gente começa a falar em solução. Olha só, né? Então é uma solução metropolitana que vai envolver uma série de políticas articuladas e uma série de sistemas articulados. Um metrô em Goiânia seria a solução? Eu acho que não, professor Lisandro. Sabe por quê? Ele é muito caro para implantar, ele é muito caro para operar e a gente conseguiria construir talvez uma linha de metrô em 10 anos, né? E se a gente pegasse esse recurso e daria para fazer todos os corredores de ônibus, todas as ciclovias, todas as calçadas, né? Uma fiscalização mais interessante. Então é aquela questão, o que seria mais benéfico, uma única linha de metrô ou um sistema de mobilidade que eu poderia, né, realmente implementar com esse dinheiro de uma linha de metrô? A senhora tem razão. Né? Eu queria, democraticamente, eu continuo sendo um defensor do metrô e nós não vamos ter tempo para debater aqui, mas acho que o nosso papel é esse mesmo, é levantar questões. Sei da dificuldade, sei do valor imenso do metrô, mas eu acho que é a solução definitiva, mas sei também que isso não é uma resposta assim simples. Mas eu só quero lembrar que a gente fala muito de metrô e todo mundo fala, mas Paris tem metrô desde 1900, começo do século XX. Mas as pessoas se esquecem que o Brasil, se for fazer metrô, não tem mais o Haiti para escalpelar. Porque 1/3 da França, que a gente conhece daquele metrô maravilhoso, foi feito escalpelando as florestas do Haiti. Foi escalpelando os países do Congo, de todo lado. Hoje nós temos muito mais tecnologia, muito mais avançada. O famoso tatuzão, uma máquina de um avanço meu amigo, mas você não tem mais. Absurdo. Você não tem mais o Haiti para explorar a riqueza. Mas temos o tatuzão. Para construir aquela. Porque as pessoas não sabem que aquela bela Paris, 1/3 dela, que é o final do século XIX, que a gente adora, 1/3 foi feito porque os franceses acabaram com o Haiti e levaram a riqueza para lá. Acabaram com o Congo belga e levaram o dinheiro para Paris. Então você vê que a barbárie e a cultura estão ali, estão juntos, naquela maravilha, e você fala, puxa, mas foi as custas do Haiti. Você tem alguma questão, professor? Não, eu acho que a Érica agora podia caminhar para falar livremente o que ela quiser sobre mobilidade. Legal. Que está dentro do seu ser. Porque é o seguinte, eu acho o seu trabalho extremamente angustiante. Eu falei no começo do programa, gente, que eu acho insolúvel o problema do transporte e da mobilidade. A professora Érica discorda porque ela é uma pessoa de fé e de prática. Me fala sobre isso, porque de onde você arranca energia para acreditar numa coisa que eu acho insolúvel, seu colega de UFG? Bom, primeiro porque, né, acho que nós somos cientistas, né? O cientista ele sempre aposta numa solução. Nós temos problemas a serem solucionados e a gente corre atrás dessa solução. Muito bom. Né, para resolver. Mas é verdade, eu acho que a ciência nos ajuda, nos motiva e nos dá toda essa empolgação necessária. E também essa questão, né, da cidade, ela é tão complexa, tão difícil, e a mobilidade da mesma forma, que de alguma maneira ela é apaixonante, né? Ela é um desafio. Às vezes a notícia de ontem, hoje já é obsoleta, você tem que estar sempre muito atualizado com as soluções, né, até com os problemas e tudo mais. E eu acho assim, não é fácil, como eu falei, né, mobilidade mexe com tecnologia, com transporte, com a pessoa, com o uso do solo, com o comportamento humano, então também é uma questão multissetorial, né, a gente fala, então envolve arquitetura, urbanismo, engenharia, envolve as pessoas que estudam educação, a questão do comportamento, educação, cultura, né, fundamental, então olha só como que a cidade é diversa e como que ela demanda essa multissetorialidade para achar uma solução, eu acho que isso é muito apaixonante. Uma vez uma repórter até me perguntou, né, mas você não acha isso frustrante, né, que vocês sabem todas as soluções e nada acontece? Eu falo, olha, mas isso acho que é mais um desafio, né, essa questão da gestão pública, da necessidade também de aprimoramento da gestão pública no Brasil, das cidades. Então, de novo, né, a mobilidade é muito complexa, mas é muito... Você concorda que também é uma aprendizagem também nosso da universidade, saber elaborar a sua fala, os seus projetos, a sua tentativa de intervenção concreta na vida social, quer dizer, de dar a nossa contribuição, nós também temos que aprender a dialogar com os setores públicos? Sim, né? A gente procura, a partir dos projetos, né, de pesquisa, de extensão, dos projetos que são desenvolvidos aqui, externalizar esse conhecimento, né? Muita gente fala que o conhecimento da universidade é obeso, fica para ela mesma.
Eu acho que no setor de mobilidade a gente consegue, né, gratuitamente, isso é muito importante, de realmente externalizar, né, comentar com a sociedade, apresentar, discutir com a prefeitura, com os gestores e de alguma maneira tentar influenciar soluções mais adequadas, né? Porque de solução de mobilidade todo mundo sabe, todo mundo quer dar um pitaco, né? Igual jogador técnico de futebol, todo mundo acha que sabe uma solução e muitas delas não são favoráveis à solução efetiva. Professora, para fechar com graça, a senhora falou uma coisa perfeita. Eu estava no campo, eu sou torcedor do Vila Nova, e eu vendo um jogo decisivo, eu estava perto do onde fica o técnico, e eu olho a petulância, a arrogância, a onipotência. A senhora falou tudo agora. Eu fui até, chamei assim um jogador reserva e falei assim, fala para o técnico fazer isso. Eu não sei se ele me ouviu ou não, ele fez. O time tomou um gol. Agradecer a professora Érica aqui pela gentileza, sabe tudo sobre mobilidade, transporte. Deu um show de bola aqui, Érica. Muito obrigado. Foi um prazer, meninos. Obrigado, Érica. Até o próximo vinho. Até o próximo vinho.